Então nós agradecemos imensamente ao Alan Vilches pelas 2 músicas que cantou, mas que valeram por 10 ou 20, viu? Estamos realmente bem harmonizados. E nós vamos agora fazer a nossa prece de abertura. Primeiramente... Não, depois eu apresento o orador. Eu vou pedir para o nosso Marco Antônio, que é um dos membros do Conselho de Administração da Casa e também orador, escritor, para nos trazer a prece de abertura desse encontro, dessa reunião de hoje. Vamos então fechando os nossos olhos, harmonizando os nossos corações. O nosso querido Alan já nos elevou às alturas com o seu desempenho artístico, sem dúvida, inigualável dentro do movimento espírita brasileiro. Esta casa abençoada, ponto geográfico do reencontro de nossas almas, almas antigas, porque já nos conhecemos de outras vidas, e aqui nos encontramos para agora nos redimirmos perante o Cristo, perante os amigos espirituais que nos assistem, nosso querido Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, que comemorou 180 anos do seu nascimento, dia 19 de março, e hoje, dia 31, estamos reverenciando os 150 anos da partida de nosso mestre Allan Kardec para o mundo espiritual. 150 anos se passaram do seu desencarne e essa Semana Espírita é dedicada a reverenciarmos todo o seu legado, todas as suas lutas, sacrifícios, em prol de uma humanidade melhor. Por isso, Senhor, pedimos que os Espíritos do bem iluminem nosso orador, para que suas palavras sejam lenitivo às nossas almas, para o nosso esforço da conquista da nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja. Com a graça de Deus. Bom, antes de passar a palavra para o nosso orador desta manhã, o Eduardo Guimarães, nós queremos apresentá-lo para vocês. Ele é farmacêutico e bioquímico, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, onde reside atualmente, é pesquisador e estudioso da doutrina espírita. Inclusive, ele nos revelou há pouco, lá na secretaria, num cafezinho, que ele está para lançar o primeiro livro dele, né? E vai ser uma bênção para nós, para ele também, para o movimento espírita, porque é um livro de pesquisa, então é um livro muito interessante. Então vamos aguardar com carinho o lançamento dessa obra, que com certeza vai chegar até aqui para a nossa livraria. Foi presidente e é diretor doutrinário do Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano Niterói, lá em Niterói. E ontem também ele esteve fazendo um benchmark lá no Vila Brasilândia conosco, aprendendo conosco, ensinando para nós o que nós devemos fazer, o que fazemos na área assistencial espírita. E foi um encontro muito bonito, porque ele viu como funciona a nossa padaria e ainda experimentou do nosso pão. Bem, o Eduardo, ele nos faz lembrar e nos lembra com muito carinho a figura de Newton Boechat. Ele é um dos discípulos de Newton Boechat, grande orador de Newton Boechat, escritor também de alto nível. Hoje se encontra na espiritualidade, o Newton, mas ele era uma pessoa que vinha fazer palestra habitualmente aqui no Grupo Espírita Batuíra. Ele, quando vinha nas suas peregrinações pelo estado de São Paulo, ele sempre telefonava para o seu espaço, dizendo assim: eu estou passando por aí. E se havia alguma reunião, mesmo mediúnica aqui na casa, ele suspendia a reunião para que o Newton Boechat usasse da palavra. E
As palestras do Newton eram impressionantes, como eram as palestras acadêmicas, bem colocadas. Ele era um homem sério na abordagem dos temas, mas de uma vitalidade enorme, de um humor muito bom. Então, ao Newton Boechat, a nossa gratidão pelo fato dele hoje estar sendo representado aqui pelo nosso Eduardo. E nós vamos passar para o Eduardo a palavra, mais uma vez, lembrando que o tema dele é transição planetária e o apocalipse espírita. E reforçando o que o nosso Marquinhos falou, hoje, 31 de março, é o dia da desencarnação do nosso Allan Kardec. Por isso, o temário Kardec, 150 anos na espiritualidade. Tá bom? Muita paz e que Deus abençoe o nosso Eduardo, que sua palestra seja coroada de êxito. Temos certeza absoluta que a espiritualidade está aqui presente, nos ajudando e nos amparando. Isso, com certeza. Queridos amigos, bom dia a todos. Bom dia. Em verdade, eu sempre solicito a haste, ou o microfone de lapela, ou mesmo chamá-lo auricular. Eu tenho muita dificuldade de falar com o microfone, segurando o microfone numa das mãos. Eu tenho uma tendência, quase que um impulso, de que quando eu seguro o microfone com uma das mãos, ao invés de eu falar, eu tenho vontade de cantar. Eu acho que pelo bem de nós todos, é bom que o microfone esteja ali e eu aqui, não é isso? Aliás, considerando o espetáculo que nós tivemos nessa manhã, esse espetáculo de cunho espiritual, com a voz, com a vibração, com o entusiasmo do Allan, eu acho até que já podia até ir embora. Para que palestra, hein, Allan? Verdade. Que Deus o abençoe, né? Trazendo para junto de nós um pouco da espiritualidade. Nesses momentos de enlevo, a sensação que a gente tem é de que a terra sobe um pouco e o céu desce um pouco. E se encontram os dois nessa interface de luminosidade em que todos nós sentimos, todos nós nos emocionamos. Falar no Batuíra, existem 1000 razões para eu me emocionar. É uma casa, como disse o Geraldo, a casa do meu grande amigo e mestre Newton Boechat. Verdade, aquele discípulo relapso, aquele discípulo que quase não aprendeu nada. Mas certamente vir a essa casa me remete à imagem, à lembrança de Newton Boechat. E outras tantas referências afetivas que mexem no nosso coração, como ainda há pouco lá no café, o companheiro Adriano da livraria, falando um pouco a respeito da nossa peregrinação, veio a me dizer que a questão de 20 anos atrás me ouviu falar em Lorena, no Vale do Paraíba. E aqui chegando no auditório, sou afagado, beijado por uma companheira de São José do Rio Preto que me ouviu lá há 25 anos atrás e que, sabendo que eu vim aqui hoje, veio me presentear com a sua presença, veio fazer esse presente. Então essas manifestações de carinho, de apreço, né, de acolhimento, nós todos precisamos muito disso. Eu já falei isso de outra vez. A minha tia-mãe era uma senhora de muito poucas letras,
e ela então achava seus meios próprios de se expressar. E o fato é que ela sabia fazê-lo, ainda que não usando os termos mais adequados. Então ela dizia que a pessoa, quando vai envelhecendo, se referindo ao fato de que naturalmente vamos ficando mais sensíveis, mais débeis, mais atentos às coisas espirituais. Então ela dizia que na medida que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais bobo. Eu já cheguei a essa bobice, queridos. Eu já estou entrando nessa fase de que essas manifestações saculejam, mexem profundamente no campo da emoção do nosso coração. Então os organizadores do fórum da semana, do encontro, como se chama? O ciclo de palestras, o nosso obrigado pela oportunidade de aqui estar mais uma vez nessa casa bendita. Que Deus nos abençoe. O episódio dá-se ainda da fase do nosso Chico enquanto residia em Pedro Leopoldo, na velha, pequena, conhecida Pedro Leopoldo. O Chico já trabalhava no Centro Espírita Luiz Gonzaga e às vezes, não raramente, madrugada, 1, 2, 3 da madrugada, quando saía do centro, encontrava um moço que havia começado a beber desde as 5, desde as 7 horas da noite, e àquela altura da madrugada já estava completamente aloprado, fora de si, totalmente alcoolizado. O Chico, quantas vezes tomou desse menino e o levantou com certo esforço, reanimou-o, às vezes comprava um café ou levava-o para sua casa, e só quando então ele estava senhor de si é que ele tomava rumo de sua residência. Quantas vezes isso aconteceu na madrugada sem que ninguém soubesse dessa ação bondosa do Chico Xavier. Eis que um dia esse moço ouve um sermão bíblico, um sermão de uma igreja dessas diversas denominações religiosas. E ao que parece, o sermão foi tão profundo, foi falado com tanta intensidade, e talvez porque aquela alma já estivesse cansada daquele submundo, houve um encontro entre o convite da igreja e o anseio daquele espírito, e ele começou a frequentar essa igreja evangélica. Tomou para si a responsabilidade, a missão de não mais verter que fosse uma única dose de bebida alcoólica desde aquele dia para frente. Não foram fáceis as lutas, não foram fáceis as renúncias. Todas as vezes em que sentiu o impulso, lembrava-se de um versículo bíblico, lembrava-se da Bíblia, e de resistência em resistência, de luta em luta, esse moço resistiu ao vício da bebida. E se interessou tanto pelas letras evangélicas, que acabou por estudá-las e veio se tornar um pastor. Um pastor que falava com entusiasmo, com vida, porque havia experimentado a própria renovação, a renovação em si próprio. E assim, seus cultos, suas prédicas, sua fala, seus sermões, eram cheios de espiritualidade, cheios de emoção. Mas, em função e memória da ajuda de que o médium mineiro lhe prestara durante tantas vezes na calada da madrugada, não ao centro, mas quantas vezes esse homem foi à casa do Chico conversar com ele a respeito de assuntos vários, relembrando a gratidão dos tempos passados. Numa dessas idas à casa do médium, esse homem, já pastor, virou-se para o Chico Xavier e disse: Chico, então dizem que você se comunica com um espírito, que dizem que é um espírito muito sábio e que responde questões as mais profundas.
Eu gostaria então que você levasse a essa entidade uma questão que eu mesmo não consegui entender, não obstante, tendo lido todos os capítulos da Bíblia, toda a Bíblia, e procurado estudar. Existe tanto no Velho quanto no Novo Testamento a referência de que haverá um tempo, haverá uma época em que Deus tomará as providências devidas para finalmente separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Serão cataclismas, talvez, grandes convulsões planetárias, destruições através de um fogo aterrador. Então, espera-se que em dado instante Deus se mobilize e de uma vez por todas coloque de um lado quem serve, quem é bom, e do outro lado quem não é bom. Pois a minha questão é: por que é que Deus está esperando tanto? Por que é que Deus não tomou essa providência ainda, Chico? Isso está lá atrás. E Deus não toma isso, não faz, não realiza. Pergunte isso a esse tal de Emanuel. Vê o que ele tem para me dizer. O médium ouviu toda aquela questão e disse: pastor, Emanuel está presente. E pede que eu responda ao senhor, fazendo-lhe uma pergunta, pastor. Por que é que Deus esperou o senhor até ontem? Enquanto ele era o bebum, enquanto ele era o da sarjeta, ele não pedia providências de Deus apressadas. Ele estava do lado dos bodes e não exigia de Deus pressa para tomar decisão na separação. A ideia do Apocalipse, meus amigos, lá do Velho Testamento, vem dos livros de Daniel, inspirado no exílio babilônico, ocorrido em 586 a.C., em que o povo judeu foi exilado, foi tirado das suas terras, e só 55 anos depois voltou. De tal forma se abateu uma tristeza, uma melancolia sobre o povo, que os grandes profetas de Israel começaram a prever um tempo, um dia, uma época, em que a justiça de Deus se faria presente, determinante, elevando Israel à sua condição de pátria escolhida, de povo escolhido, e separando então o mundo, os perseguidores de Israel. É daí que nós retomamos o Apocalipse, que depois vai também se refletir em João, no Apocalipse do Novo Testamento, no Evangelho de João. Naturalmente, todos nós, principalmente nós brasileiros, que temos vivido nesses últimos anos momentos tão tristes da nossa pátria, notícias aterradoras, que nos fazem às vezes duvidar se vale a pena ou não ouvir o noticiário, porque às vezes ele tem o poder de nos intoxicar, e depois dele sentimos tanta tristeza, tanto desalento, por conta das notícias que não foram fabricadas, foram fatos que estão acontecendo, aconteceram e estão acontecendo. O momento não é favorável, não só no nosso Brasil, vivendo esse momento triste da sua história, mas o próprio mundo, as próprias nações, e as nações inclusive desenvolvidas,
trazem-nos às vezes mensagens desalentadoras, ateístas, negativistas, e todos nós sofremos, todos nós nos comovemos diante dessas circunstâncias. E é muito natural, é muito humano, de que todos nós ansiemos por dias melhores. Nós temos a expectativa de uma época nova. Nós sabemos, ou pelo menos intuímos, que não fomos criados para isso. Existe uma origem, mas existe uma finalidade. E é nessa finalidade, não será isso. Não será essa a nossa vida. Não foi isso que Deus plasmou, inventou e imaginou para nós. Todos nós, portanto, intuímos esses dias melhores. O mundo em que nós vivermos será um mundo melhor, um mundo feliz, um mundo mais tranquilo, um mundo de concórdia. Essa ideia, essa expectativa, esse anseio, esse anelo de uma nova época, isso não é de hoje. Se qualquer um de vocês colocar nos informativos da internet, como o Google, colocar lá milenarismo, é o nome que se dá a esses movimentos que ao longo dos séculos, de época em época, as criaturas sentiram tão agudamente aquela época, aquela fase, que previam ou antecipavam ou queriam antecipar os acontecimentos últimos, o Apocalipse. Então essa ideia de que o mundo vai acabar não é nova. De 999 para 1000, em função da mudança, decidiram que era ali que o mundo ia acabar. E as pessoas então desde aí, ou desde antes, já começou a tomar as providências. Tudo que incomodava deixou de fazer. Já não pagou conta, já não tomou providências de formação. O mundo vai acabar, para que eu vou me preocupar com isso? O mundo não acabou. As contas chegaram e as pessoas tiveram de pagar. De 1666, por causa da referência à besta apocalíptica, cujo número é 666, foi outro movimento. 730 anos antes de Jesus. Se abrirmos o livro de Isaías, vamos ver o grande profeta de Israel cantando esses dias maravilhosos, dizendo: neste dia o lobo e as ovelhas morarão juntos, o cabrito e o leopardo serão amigos, as vacas e os ursos serão companheiros no mesmo pasto, as criancinhas poderão brincar no meio de serpentes venenosas, ou levar o dedo no buraco de escorpiões, e nada lhes acontecerá. Os movimentos utópicos da Idade Média, a visão da República de Platão, 600 anos antes de Cristo, tudo isso demonstra a intuição da humanidade em que haverá um momento sim de reforma, de retomada, de um novo padrão de espiritualidade neste mundo. O capítulo 21 de Apocalipse, João nos fala da nova Jerusalém, da nova terra, deste mundo novo que haverá de se aproximar de nós, colocando as coisas em ordem. De modo que, considerando tudo isso, e esse momento agudo, triste, confuso, que nós vivemos, muito naturalmente, nós esperamos a mudança que seja para já. Mas, meus amigos, segundo o que nós dependemos da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do mundo de regeneração, as características das almas que haverão de compor esse novo mundo, essa nova comunidade, não batem, meus amigos, com o que nós somos hoje em dia. Não quer dizer que não existam pessoas voltadas. Não quer dizer que não exista uma vontade já de alguns pela mudança.
Mas o fato é de que os sinais do comportamento humano, na atualidade, não nos permitem dizer que já estamos em condições internas para habitar uma atmosfera dessa sem causar balbúrdia. Seria um sujeito invasor. Imagine um sujeito com essa mentalidade entrando em nosso lar. A bagunça, a desordem que ele ia criar. Então nós, com esse jeitinho nosso de ser, não estamos prontos. Existem sintomas, existem sinais que desaprovam essa nossa condição ainda. Não quer dizer que não estejamos em transição. O Espírito deixa criado, está em transição. É uma transição contínua. Ele nasce evoluído e vai chegar ao fim, atravessando um período longo de transição. Mas definir datas, estabelecer que já começou, que já estamos, quando a racionalidade espírita, nos ensinada por Allan Kardec no capítulo 1 de A Gênese, caráter da revelação espírita, nos obriga a avaliar as revelações dentro do ponto de vista racional. E os sinais não aprovam nesse sentido. De novo, não quer dizer que não estejamos a caminho. Não quer dizer que não estejam se maturando processos, fenômenos, para redundar no efeito à frente. Mas dizer que já estamos lá. Um dia desse eu fazia esse comentário lá no Rio de Janeiro. Se aproximou de mim uma senhora muito educada, muito gentil, sentindo-se até um pouco desconfortável para me abordar daquele jeito, mas virou-se para mim: Senhor Eduardo, você falou, mas eu acho que existe sim uma minoria silenciosa do bem. Eu ouvia com interesse, mas depois eu fiquei pensando: meu Deus, como é que essa senhora quer que eu ouça essa minoria? Se ela é minoria, ainda é silenciosa. Porque se fosse uma quantidade de gente muda, eu estranhava. Por que essa gente está calada? Se fosse uma pequena gente gritando, eu ia ouvir. Mas além de ser pouca, muda. Como é que eu vou ouvir? Desculpe a ironia. Em verdade, eu não estou desfazendo os grandes movimentos, as grandes iniciativas das grandes organizações do mundo, das casas espíritas, como o trabalho da Vila Brasilândia, que são iniciativas nesse sentido. Mas os sinais dos nossos tempos avisam-nos que grandes turbulências, grandes coisas ainda estão por acontecer. Alguns dirão: não, Eduardo, mas é que está no iniciozinho. É um milênio. Se é um milênio, por que ficar apavorando a gente agora? Porque a mensagem que a gente ouve é essa: ó, a tarrafa está passando. Se você não for, vai ficar. Como, queridos? O que nos diz o capítulo 16 de A Gênese? Ciência da presciência. O que nos diz exatamente no tópico 16, do capítulo 16, para facilitar, quando Allan Kardec trata exatamente dessa questão dos próximos acontecimentos. Diz ele: sim, alguns espíritos podem augurar, podem prever. Algumas entidades de alto nível espiritual podem antever algumas realidades que estão por vir. Mas nunca o fazem com datas precisas, com referências históricas exatas. Porque vigora sempre o livre-arbítrio da criatura humana, que poderá apressar ou retardar. Se o processo já estivesse definido, nós não teríamos participação, já não seria um concurso meu. Então, não, as entidades não aprovam essa perspectiva. Não dizem que a coisa pode ser dada com essa previsão. Eles auguram, eles dizem, imaginam, propõem, considerando uma série de fatores. Mas esses processos podem ser atrasados ou apressados. Quando o codificador nos fala da nova era,
da nova geração, no capítulo 18 da Gênese, ele prevê que em breve, possivelmente, viria uma nova realidade espiritual. Mas em função do livre-arbítrio humano, o que é que nós tivemos logo após a morte de Kardec? Desencarna em 69 e em 70 estoura a Guerra Franco-Prussiana. Logo depois, a Comuna de Paris, arrasando com Paris. No início do século XX, temos a Primeira Guerra Mundial e depois, logo depois, a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o homem com seu livre-arbítrio, a humanidade com as suas escolhas, definiu fazer diferente. E hoje, meus amigos, hoje, quando vemos nações poderosas, nações ricas, porque o dado não é uma imaginação, não é uma ideologia, não é uma impressão, são dados, são referências, são evidências que aí estão. Então, quando nos damos conta de que a nação mais rica, mais poderosa do mundo, o seu povo, as pessoas que pensam essa nação, que fazem parte dessa nação, optou por escolher um representante do governo, um presidente, cuja base de governo garantiu a essa nação a construção de um muro para defender a riqueza da América, da riqueza, da pobreza do México. Quer dizer, embora seja um sistema eleitoral diferente do nosso, mas o que fica claro é de que as pessoas, na medida em que elas se veem ameaçadas no seu bem-estar, nas suas conquistas econômicas e sociais, na medida em que isso tem de ser dividido com nações mais pobres, as criaturas optam pelo presidente, pelo representante, que diz que vai bloquear, vai impedir que isso aconteça. Não é diferente, ou não foi diferente, da ameaça na França entre Marine Le Pen, que defende essa mesma ideia direitista, do Macron, que acabou ganhando. A direita na Áustria, na Alemanha. Todos esses sinais nos dão conta de que a sociedade não está ainda amadurecida para dividir, para ser mais equânime, para abrir mão de alguns benefícios em relação aos outros povos. Temos aí uma questão que nenhuma nação mais inteligente, mais poderosa que existe, conseguiu resolver, que é a questão dos excluídos, como se dá o nome do pessoal da Síria? Os refugiados. É uma gente que não tem pátria, ou que abriu mão da nação, da língua, da comida, dos amigos, das pessoas, de tudo, para ficar viva. E isso é um temor. Todos os grandes líderes europeus que defendem abrigá-los, a população tira-lhe os votos, porque isso não corresponde ao desejo das pessoas. Isso me leva à questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior empecilho da evolução? O egoísmo. Isso é manifestação do egoísmo. Estamos falando de um mundo ideal, de uma condição que ainda não é nossa. Estamos em transição, mas uma transição em que haverá de passar muita água ainda por debaixo da ponte, meus queridos, para chegarmos lá. Os seus sinais, as nossas escolhas, nós que estamos hoje aqui, quando nos damos conta de que a questão 45, 2019, há 74 anos, nós tivemos um movimento na Europa entre uma das nações mais poderosas, mais cultas e mais religiosas. Nós tivemos o horror que se constitui uma vergonha na página da humanidade, a que se dá o nome de Segunda Guerra Mundial. Pessoas boas, comuns, gente como a gente,
sem que tivesse cometido crime nenhum, pela condição de serem negros, judeus, homossexuais, foram barbaramente perseguidos e mortos. Eu não estou falando da Idade Média, eu não estou falando da Antiguidade, eu estou falando do século XX, há 74 anos atrás. O que dizer do fenômeno do apartheid na África do Sul, que terminou em 94 ou 98, é mais recente ainda? Como que pode existir ainda a mentalidade que pode definir que uma minoria branca, por ter essa coloração de pele que se chama, ou que se convencionou chamar branca, se sente no direito de usurpar, de matar, de perseguir, de roubar, de negar todos os direitos ao seu irmão, porque nasce com uma coloração de pele que se convencionou chamar negra. Isso fala por nós. Isso está no nosso meio. Isso representa nós ainda, infelizmente. Então será que nós já agregamos em nós essa condição de habitar esse mundo? Vejam que não só são os espíritas que irão, meus amigos. É a humanidade. É o planeta. E a questão de 10 dias atrás, aquela invasão, aquele acidente terrível em Moçambique e mais em 2 países na África, revelou como esse povo vive sofrido, esquecido, maltratado, sem condição das mínimas de vida. A África é o segundo continente maior em extensão, em território, terceiro em território, e o segundo em gente, em população. 50% dos africanos vive abaixo da linha de pobreza. Como? Como exigir de que essa gente toda pegue nessa tal rede, nessa tal tarrafa e vá, ou então vai ser relegada a planetas inferiores, como dizem alguns? E aí nos lembramos da questão 639 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: não parece comumente que o mal que o homem produz não é resultado das condições em que os outros homens o colocam? Ou seja, o mal não seria resultado da posição em que o homem é colocado pelos outros homens? Nesse caso, qual o mais culpado? Eu não vou responder não, vou deixar para vocês olharem em casa a questão 639. As entidades dizem: sim, o mais culpado é aquele que o colocou naquela situação. E como nós lembramos, para efeito, em verdade só tem alguns minutos mais, porque estou correndo para acelerar, porque eu estou falando assim que nem um louco. Mas como nós lembramos, mas tem muita coisa ainda. Como nós lembramos, o nosso sistema carcerário, que é um modelo. As pessoas entram na prisão para quê? Para se recompor, para se educar, para sair melhor. O nosso sistema carcerário, os últimos dados que eu vi, que estão desatualizados, ele permite 371 mil vagas. E nós temos 585 mil detentos. Se nós tivermos dificuldade para imaginar o que isso significa, basta dizer a vocês o seguinte, que é como colocar 8 pessoas dentro de um Fusca para sempre. É esse o nosso sistema carcerário. Não nos admira em que aquelas criaturas que se desorientaram, perderam, cometeram crime, quando entram na prisão, ao invés de saírem de lá melhores, saem piores. O estelionatário vira traficante, o contrabandista vira raptor, sequestrador, e aquele que só roubou sai de lá matando. David Peary,
um jurista da cidade de Maryland mostrou, através de um estudo bem documentado, que quando o detento ele é levado a uma condição de dignidade, de respeito, em que se dá a ele, embora condenado, uma condição de vida humana, social, 50% a mais tem possibilidade de vencer o crime. E a relação inversa também acontece. Então nós pensamos o que estamos fazendo do nosso meio. Será que estamos dando a essas criaturas essas devidas condições? Quando nós vamos ver no capítulo 18 de A Gênese, o título Geração Nova, no item 27, o codificador diz assim: a terra só se melhorará quando os espíritos retardatários, refratários ao progresso, não mais reencarnarem aqui. Haverá então uma seleção e essas criaturas não mais retornarão para este planeta. E isso, de alguma forma, fundamenta essas revelações que têm chegado ao nosso meio, de que a hora, então, chegou. Mas se continuarmos a leitura e sairmos do item 27 do capítulo 18 e irmos para o item 29, vamos ver o codificador dizer assim: porém, não pensem que essa imigração será de todas as almas retardatárias, porque muitas assim estão, porque cederam ao arrastamento das condições e dos maus exemplos. Por isso, são mais maus na casca do que no cerne. Revela que essas criaturas, portanto, elas são conduzidas por arrastamento. E aquilo que parecem ser pessoas más, refratárias, são aquelas em que, em função das circunstâncias, pouco se pôde fazer delas e recompleta. Basta que essas criaturas, esses espíritos, tidos como endurecidos, que eles participem de um ambiente diferente, educativo, para que se mobilizem a mudança interna, porque a casca que está enferma e não cerne. Diante disso, será que nós temos feito pelos nossos irmãos, de modo a olhá-los agora como sendo os bodes, os que não prestam, e somos nós agora aqui dizer: não, o momento chegou, quem não aproveitou, dane-se, aproveitasse, e achando que já está em condições. O negócio é esse, pior ainda. Eu fico pensando nesse planeta, quando todo mundo, segundo alguns, saírem, quem não tem condição, só ficar os que podem. Minha gente, isso vai parecer o Alasca. É um aqui, outro ali, outro acolá. Temos que ter noção. Nos aproximamos do pastor que exigia, perguntava: Emanuel, como é? Quando é que Deus vai fazer logo isso? Ou como o William Miller, que em 1843 disse que estava se aproximando a grande mudança. Haveria um fogo que destruiria todos os povos que não fossem voltados para Deus, e que todos, portanto, se aproximassem, todos se aproximassem de Deus, da verdade, da Bíblia, porque o mundo seria destruído em 1843. Nós estamos aqui. O mundo não foi destruído, não houve o fogo aterrador, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu nesse dia. Será que nós não estamos com essa ideia apocalíptica, ou segundo alguns, escatológica, a ideia de que fim de mundo, que está tudo para acontecer? Será que nós, espíritas, em nome
da data que nós comemoramos hoje, o nome de Kardec, a sua desencarnação, será que nós temos condições de viajar nessa coisa e fazer um pronunciamento totalmente alheio às realidades que aí estão? De novo, o mundo está mudando, sim. Estamos em transição. Mas quando os discípulos ouviram de Jesus, como consta o Evangelho de Mateus 24, capítulo 24 e 25, quando Jesus faz o chamado sermão profético, e os discípulos dizem: Senhor, então nos diga quando isso vai acontecer. O que ele diz? Eu não sei, nem os anjos do céu sabem, só o Pai sabe quando isso será. Paulo de Tarso dirá depois: ele virá sem aviso, como um ladrão noturno, que vai chegar e que nós devemos estar todos prontos. Qual é o papel do espírita consciente? Qual é o papel daquele que anseia por um mundo melhor? Manter-se na tarefa, perseverar no bem, fazendo a sua parte e dando oportunidades a tantos outros. A questão de número 813 do Livro dos Espíritos, eu estou tendo cuidado de dar essas referências com certa precisão, porque aqui eu estou apresentando uma ordem de ideias. Ainda ontem eu conversava isso com o Geraldo. Em verdade, são reflexões que eu estou deixando com os amigos para que possam agora fazerem suas meditações e verificarem. Então, a questão 813 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: não acontece que às vezes a pessoa que por culpa sua cai na miséria, não terá a sociedade alguma responsabilidade com isso? A culpa é da pessoa, diz Kardec, ele estabelece assim. Não acontece que a pessoa caia na miséria e por culpa sua, e não teria a sociedade alguma participação nisso? As entidades dizem: como não? Pois que cabe à sociedade educar as pessoas. E muitas vezes que caem nessa condição são por causa de falta de meios, de esclarecimento, de educação. Então é o nosso papel, é a nossa condição. Quando nos lembramos desses que são desorientados, perdidos na casca e não no cerne, eu me lembro do Jadson. O Jadson hoje está com seus 16 anos, mas quando estava com 14, por gostar de futebol, se destacava no futebol, foi levado a Verona para uma partida de futebol. Filho de uma mãe presa, de uma avó que é investigada por tráfico, o irmão de 15 anos foi assassinado pela facção rival, os 17 anos entra e sai das prisões, os tios e primos cumprem penas nas prisões do Brasil. Pois esse menino chega em Verona para uma partida de futebol. E por esses milagres de Deus, uma pediatra chamada Irene Zagni olha aquele menino com afeição e decide adotá-lo. No ano seguinte, adota mais uns 2 de uma favela do Rio de Janeiro. E em maio do ano passado, o Jadson, com seus 2 ou 3 irmãos, filhos de Irene Zagni adotados, organizava com o pai a festa surpresa para o 2º domingo de maio, dia da sua mãezinha querida. E eu não posso deixar de pensar o que seria o Jadson se ele permanecesse naquelas condições favelizantes do Rio de Janeiro. Então, nós somos responsáveis, queridos. Não podemos nós acharmos que já somos os tais, as ovelhas, e diz: olha, veio quem veio, e partir dando as costas, porque somos responsáveis pela nossa sociedade. Durante alguns anos,
tive a oportunidade em Vitória da Conquista, me hospedar na casa do Renan Lanes e da esposa Áurea Lanes Filho. O casal teve uma ideia curiosa, estranha. Imaginem vocês que eles tiveram 3 meninos, 3 filhos, e adotaram 28. 31 crianças. E quando eu chegava na casa do Renan, e que eu ficava geralmente uma semana inteira, ele conseguia me dar um quarto só para mim, com banheiro. Disse: Renan, quantos que eu estou desalojando? Foi uma experiência extraordinária. Ali eu vi crianças bonitas e crianças feias. Porque não eram as crianças que para adoção estavam nos bancos esperando com as características que os pais adotivos exigiam. Eram crianças que eram repelidas pelas outras pessoas e que, em última instância, o juiz da cidade ligava e dizia, o Renan é médico, oftalmologista, e dizia: doutor Renan, tem mais esse caso assim. E o caso ia parar na casa do Renan. Crianças débeis mentais, com fragilidade de raciocínio, crianças bonitas e feias, negras, amarelas, brancas, cabelo ruim, cabelo bom, tudo ali naquele mundo. E ele então pensava e dizia uma vez para o Eduardo: eu estou pensando em abrir um orfanato. Não, são seus filhos. E ele dizia que não desencarnaria nessa vida, ainda está vivo. Seu Eduardo, eu não vou morrer enquanto não der um apartamento a cada um. Você vai ficar rico, né? 31 apartamentos. Acordava eu no dia seguinte, lá no meu bem bom, no meu quartinho, com suíte e tudo. Chegava na sala e via aquele espetáculo. Porque à noite haviam se reunido em torno de mim, porque era o tio do Rio que ia visitar, na sala de televisão, tinha um grande tapete na sala. E ali dormiam aquela gente, aquelas crianças. E quando eu acordava de manhã, eu via aquela montanha de garotos. Era um com um pé na boca do outro, o outro com o cotovelo no outro, tudo ali, dormindo, feliz naquela casa. Vi uma cena de uma das últimas vezes, quando chegou um menino, que de 6 anos de idade, filho de mãe sifilítica, o pai havia morrido, e a mãe desorientada, além de doente física, era também mentalmente deficiente. E ele, com seus 6 anos, era até então o chefe da casa. Era ele o varão do lar. Era ele que, debaixo do viaduto em que moravam, cumpria ele defender a sua família. E aprendeu que quando algum garoto se insinuasse para sua mãe ou para os seus 2 irmãos menores, deveriam ser recebidos a pontapés e socos. E aprendeu a bater. Porque era a força, era a demonstração da agressividade que inibia esses meninos caídos ali também na sarjeta. E foi assim que esse moço chegou na casa do Renan, já implicando, batendo nas outras crianças até maiores. Ao longo daquela semana, quantas vezes eu vi chegar uma criança dizendo: mamãe, era assim que chamavam, mamãe fulano, o menino bateu em mim, tirou meu pão. Então ela ia lá, falava com ele, e ele então atendia, xingava, reclamava. Foi assim ao longo dos dias em que estive na cidade, na casa desse casal. Na véspera, os meus olhos viram um espetáculo de espiritualidade de que eu jamais vou me esquecer. Quando esse menino, onde estávamos na cozinha, quando ele sai de onde está e vem correndo, choramingando, chamando pela mãe, porque o irmãozinho dele tirou o pão dele e que ele então agora estava recorrendo à mãe. Aprendeu a ser criança de novo.
estava se permitindo a ser débil e frágil, porque agora não precisava bater. Havia uma mãe, havia uma casa, havia um lar, pessoas que velavam por ele, e ele resgatou a sua infância, resgatou ser criança de novo. Quando eu telefonei para o casal e pensava em falar aqui isso, contar isso, aliás, aconteceu um fenômeno que ela procurando falar comigo também, a Aura tem boa sensibilidade mediúnica, e ela então dizia: Eduardo, eu tenho pensado tanto em você. E aí eu contei esse episódio. Ele disse: Eduardo, você não lembra que no dia em que ele chegou aqui em casa, era aniversário dele, e nós fomos para uma lanchonete e comemos sanduíche em homenagem ao aniversário dele? Podemos nós imaginar o que é uma criança sair da rua, em que ela teve de dar pontapé, soco, xingar, e à noite está em torno de uma mesa comendo sanduíche, em que todos olham para ele e cantam parabéns para você? Será que estamos nós, como aquele pastor afoito e apressado, pedindo de Deus providências para esse mundo, para essa realidade que virá? Mas nós temos de participar disso, participar conosco, as nossas possibilidades. Nós que já enxergamos, temos de ver além. São essas considerações que queríamos fazer para os amigos na tarde, na manhã de hoje. Mas antes de ir, eu me lembro de uma história da mitologia grega. Os gregos eram extraordinários, né? Vocês sabem. Os gregos eram inteligentíssimos. E as questões humanas, tudo que acontecia com o homem, ele criava um mito para tentar entender. E os gregos então decidiram explicar o mal. Como é que o mal existe no mundo? Por que o mal existe no mundo? E assim criaram a lenda, a história da caixa de Pandora. Segundo a mitologia grega, no mundo não existia o fogo. O fogo era um patrimônio dos deuses. Na terra não existia fogo. Então a noite era escura. À noite não havia luz, porque não havia fogo. Foi Prometeu, o filho de terra com Zeus, um semideus, que fez a ousadia de tirar fogo dos deuses e entregar aos seres humanos. Zeus um dia olhou a terra e a viu iluminada de archotes, fogueiras, lamparinas, e foi saber o que havia acontecido e identificou Prometeu. Foi ele que havia roubado o fogo dos deuses. Então jurou vingança eterna a Prometeu. Tomou o Deus pelos cabelos, voou com ele para uma montanha longe no Cáucaso, amarrou em torno de uma pedra e comandou que uma ave de rapina, que um abutre, perfurasse o intestino e comesse todo o fígado de Prometeu. De modo que aquela ave, então, com seu bico, entrava e saciava-se comendo o fígado de Prometeu. E como Zeus era muito astucioso, criativo na arte de fazer o mal, ele ordenou que o fígado crescesse à noite, a fim de que quando a ave chegasse no dia seguinte, encontrasse um novinho para ser saboreado. E assim Prometeu viveu eternamente, tendo seu fígado comido de dia e nascido à noite, e que a ave voltava no dia seguinte para comer o novo fígado. Mas a humanidade não foi esquecida da vingança de Zeus. Organizou uma vingança. Fez uma caixa belíssima, uma caixa cravejada de pedras preciosas, rubis, safiras, esmeraldas, diamantes, enfeitou essa caixa belíssima e mandou que Hermes, o mensageiro dos deuses, trouxesse essa caixa para Pandora. Pandora, meus queridos, era esposa de Epimeteu. Epimeteu era irmão de Prometeu. Então Pandora era cunhada de Prometeu. Não precisa guardar isso porque não vai cair na prova. Então Hermes traz a caixa belíssima
e entrega a Pandora. E ela fica encantada. A caixa brilhava, a caixa era faiscante. E ela disse: isso é para mim? Sim, Pandora. Isso é um presente de Zeus para você. Isso é para você. Para a sua vida. Te pertence. E Pandora ficou encantada. Mas aí Hermes se lembrou-se: ah, Pandora, eu esqueci de uma coisa. Zeus mandou essa caixa para você, mas disse que você nunca pode abrir essa caixa. Nunca na sua vida você pense em abrir essa caixa. Eu já vi risos, porque são os mais vivos que já entenderam a maldade de Zeus. Como é que se dá uma caixa a uma mulher e diz que ela não pode abrir? Uma caixa de papelão que está leve, ou seja, insinua que não tem nada. Ela só por instinto abre. A caixa belíssima. Dizem que Hermes não tinha virado a esquina e Pandora não abriu a caixa, ela escancarou a caixa. E de dentro da caixa, amigos, saíram todas as mazelas do planeta, todas as lágrimas, todas as dores, todos os diagnósticos de doenças fatais, todas as mortes, todas as despedidas, todas as agressões, todo o horror que existe no mundo saiu de dentro da caixa de Pandora. E era assim que os gregos explicavam a quantidade de mal que existe no nosso mundo. No fundo da caixa ficou uma coisa. No fundo da caixa só ficou uma coisa, meus amigos. A essa coisa dá-se o nome de esperança. A esperança, a filha dileta da fé. Esperança não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar, que é agir em prol. Esperança continua sempre, porque nós vemos esse mundo triste, vemos que muita coisa ainda há para fazer, mas estamos certos de que um novo dia está vindo, mais cedo ou mais tarde, e que o nosso papel, o que é perseverar, continuar nele. Despedindo-me dos companheiros, nessa manhã de sol, sol lá fora e sol na alma, me lembro dos versos de Margarida Lopes de Almeida, em que a grande poetisa dizia: Senhor, venho dar-te a sorrir toda a minha alegria, minha imensa alegria, meu riso, minha felicidade, meu amor. Senhor, todos vêm a Ti para rogar, para pedir, para implorar de Ti consolação, auxílio, bênçãos ou perdão. Eu não, Senhor. Eu venho para dar. Recebe em Tuas mãos habituadas a colher preces e imprecações, lágrimas e desespero, um ramo perfumado de lírios e de rosas, de cantos e sorrisos, de hosanas e de graças. Toma de mim um pouco de ventura, para dar a cada criatura que na vida não conheça a glória de ser feliz. Tenho a tanto, meu Deus, que embora tomes, fique-me farta messe, para dar e distribuir ainda. Quero gritar ao mundo que adora a vida, que é boa, que é bela, que é forte e apetecida. E mesmo que a minha sorte se transforme de súbito, e o que é bom e belo a morte me arrebate com as mãos, com crueldade, eu bendirei a vida. Eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive e que é tão grande que há de iluminar eternamente mesmo a treva mais densa e mais profunda. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma um pouco dessa luz e derrama sobre aquele que é cego de ventura, ou mau, ou pervertido, e deixa-me dizer-te com amor:
Obrigado, Senhor, por ter nascido. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas do Batuíra, nessa manhã. Vão em paz. Eduardo, nós não sabemos como te agradecer. Não precisa. Então, a nossa gratidão à espiritualidade que nos abraçou nesta manhã, continua nos abraçando. Eu estou vivamente emocionado, com lágrimas nos olhos, porque nós realmente tivemos um alimento espiritual muito forte. E ele com certeza vai nos alimentar durante vários dias. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos agora... o artista foi embora. Então ele volta. Tá bom. Nós temos um mimo para o Alan, mas ele foi embora, então... Depois a gente dá. Vamos dar um mimo aqui para o nosso Eduardo. Você, a Roseli, conduz, então... A Roseli é que vai dar o mimo para você. Mas a gente... É uma coisa simples, nada... Não é muito dinheiro, não. Em nome de todos, Batuíra. Obrigada. Então, Eduardo, mais uma vez a nossa gratidão por você estar aqui conosco nesta abertura do 13º ciclo de palestras espíritas. E nós agora vamos para a prece final. E eu vou pedir a dona Terezinha, que é uma das responsáveis dessa reunião, fazer a prece. Tá? Dona Terezinha. O Ronaldo já trabalha muito. Olha lá que ele está cansado de trabalhar. Ele trabalha fim de semana, feriado, para poder manter essa casa de pé. Ainda estou emocionada. Eu, que amo profundamente o Newton Boechat, a Roseli sabe disso, e sinto que ele estava comovido de ouvir esse aluno que deu um banho de luz para todos nós. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Jesus amado, como é bom termos tantas oportunidades na vida. E a cada oportunidade podemos aproveitar. Só podemos agradecer muitíssimo a Deus nosso Pai. A vós, ó meu Jesus, por nos ter trazido nesta terra abençoada, nessa presente encarnação, aonde estamos tendo estudo maravilhoso, que nos eleva, que nos transmite serenidade e paz, que nos transmite muita esperança de um mundo melhor. Obrigado por tudo, que o Senhor possa nos abençoar, encarnados e desencarnados, transmitindo a este mundo tão querido as suas bênçãos e a sua paz. Sê conosco, Mestre amoroso, hoje e sempre. E que assim seja. Então, antes de vocês irem embora, eu não vou embora ainda, porque eu tenho alguns avisos. Primeiramente, informar que a Feira do Livro está lá embaixo, funcionando até umas 11h30, meio-dia. Então, quem tiver interesse em comprar algum livro, adquirir algum livro, por favor. E também gostaria de anunciar as próximas palestras. Amanhã, dia 1º de abril, nós vamos ter às 2h30 da tarde um orador importante. Ele está muito longe daqui,
é o Marco Antônio, ele vai falar amanhã à tarde. Ele vai falar um tema muito importante para nós. Aliás, todos os temas são importantes. Eu quero ver quem é que vai conseguir vir todas as palestras. Tem várias pessoas que vão vir. Em todas. Adivinha quem? E o Ronaldo também. O Ronaldo, quando se compromete, não brinca não. Então, pelo menos 3 pessoas vão estar aqui todas essas palestras. Então, o Marco Antônio vai falar sobre o Código Penal da Vida Futura. Muito importante esse tema. E à noite nós vamos ter o Dr. Eduardo Valério, é um promotor de justiça de direitos humanos. Ele vai falar sobre o tema Não há vida sem deveres. Às vezes nós queremos ter favores, né? Direitos, mas deveres não. Então ele vai falar isso, olha só. Então todos estão convidados. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Quem quiser conversar com o orador está aqui. Tá bom? Vai ficar mais um tempo.